Olá galera, tudo bem? Bom dia! Hoje então nós vamos estudar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá, hoje é dia 20 de setembro de 2016. Olhinhos psicodélicos. Isso. Então assim, acho que é melhor nós vermos a Segunda Guerra Mundial de um outro lugar. Vamos ver a Segunda Guerra Mundial lá da Casa do Expedicionário. Para isso, vou para o corredor do tempo. Nossa, mas aqui não é a casa do expedicionário? Preciso me teletransportar para a casa do expedicionário? Agora estamos aqui na Praça do Expedicionário, em frente à casa do expedicionário. Então, o Brasil, ele participou da Segunda Guerra Mundial e na época quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas ele negociava tanto com a Alemanha como com os Estados Unidos. Então na época não se sabia quem o Brasil iria apoiar. Então em 1942 houve um intimato dos Estados Unidos para que o Brasil apoiasse então os Estados Unidos nessa guerra. E como o Brasil estava negociando a construção da usina de Volta Redonda, então o Brasil resolveu apoiar os Estados Unidos. Em janeiro de 42, então, o Brasil declarou apoio aos Estados Unidos e teve como retaliação 10 navios brasileiros sendo atacados por submarinos alemães na costa brasileira. De 1942, basicamente, até 1943, quase um ano de treinamento, após o Brasil declarar que iria apoiar então os Estados Unidos. Muita gente dizia que era quase impossível o Brasil ir para a guerra, porque estava treinando por muito tempo e não partia para a guerra. Então muita gente começou a dizer que era muito mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. O Brasil foi lutar na Itália e é interessante que a princípio o Brasil iria lutar na África. Então a gente acabou não levando assim as roupas apropriadas para o inverno, para o frio da Itália. E quando chegou lá, então, quando o exército brasileiro chegou lá, ele teve então que comprar o uniforme dos soldados norte-americanos. Quer dizer, o Brasil teve que comprar o uniforme do exército norte-americano. Uma outra coisa interessante, que o soldado brasileiro ele tinha mais ou menos 1,60 m, 1,70 m de média de altura. E o soldado norte-americano tinha 1,90 m, 2 metros. E aí teve que dobrar a manga, teve que dobrar a barra da calça. O coturno também, o pé do soldado brasileiro era muito menor do que o pé do soldado norte-americano. Então ele teve que encher de folhas, teve que encher até de papel, de jornal, para que o coturno não caísse do pé. Além do uniforme e também das armas, os soldados brasileiros, a Força Aérea Brasileira, ela utilizava também o avião, que era um avião norte-americano. Então aqui a gente tem um avião que era utilizado na época, o Thunderbolt, tá? E é interessante que no avião tem o desenho de uma avestruz e o dizer Santa Pua, porque o Thunderbolt ele era um avião que ele descia em formato de parafuso, tipo arco de pua, e o Senta era uma expressão da época, mais ou menos assim, mete bala, alguma coisa nesse sentido.
Então a ideia de Santa-Pua, porque ele descia nesse sentido e assim ele atacava os seus inimigos. Pilotos brasileiros utilizaram esse avião norte-americano aí durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, a questão de por que o avestruz? Por que o avestruz no avião que era pilotado pelos brasileiros? O avestruz é uma ave que não voa. Mas daí tem uma outra questão. Os soldados brasileiros, eles muitas vezes comiam a ração, que os outros soldados, que os soldados americanos não comiam. E como o avestruz é uma ave que come qualquer coisa, começaram a chamar então a Força Expedicionária Brasileira de avestruz. E aí por isso se colocou o avestruz, como símbolo no avião. Temos aqui uma placa onde nós temos aqui alguns veteranos paranaenses que morreram em combate lá na Itália. Então, morreram em torno de 450 soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. A maioria dos corpos acabou ficando no cemitério de Pistoia até 1960, quando o governo brasileiro trouxe então as cinzas desses soldados para cá, aqui para o Brasil. Os soldados brasileiros, eles fizeram a diferença na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, entre as mudanças que os brasileiros implantaram, era até a própria questão da rendição dos inimigos. Enquanto o exército norte-americano rendia os seus inimigos, e era comum entre os outros exércitos render com a mão atrás da cabeça, o exército brasileiro rendia os seus inimigos com as mãos para o alto, que era já uma prática aqui no Brasil, até mesmo na questão da rendição das pessoas que eram suspeitas e tudo mais. Então, no que isso mudou? Porque quem rendia os soldados com a mão atrás da cabeça, o inimigo poderia estar, e era muito comum, carregando uma granada. E quando chegasse próximo aos seus inimigos que estavam o rendendo, soltava um pino da granada e ele morria, mas também matava 4, 5 soldados inimigos. Aí quando se rende com a mão aberta acima da cabeça, você vê que não tem nada. As mãos estão limpas, sem granada. O Brasil aí ajudou bastante aí na prisão de muitos soldados alemães. O Brasil foi lutar na Itália contra o exército alemão e ajudou no aprisionamento, na rendição de muitos soldados. Quando o Brasil chegou, quando os soldados brasileiros chegaram aqui no Brasil, eles foram recepcionados com festa, inclusive até em Curitiba. A grande questão é que, com o passar do tempo, esses ex-soldados eles acabaram sendo marginalizados de certa maneira. Foram meio que obrigados a sair do exército, muitos acabaram a viver pelas ruas, não se queria dar emprego para um ex-combatente de guerra, mesmo porque era considerado um ex-combatente de guerra como uma pessoa que possivelmente teria algum distúrbio psicológico causado pela própria guerra. Então, assim, muitos se tornaram alcoólatras, muitos passaram a viver pelas ruas. Em 1960, a Prefeitura de Curitiba cedeu, então, esse espaço onde a gente tem aqui a Casa do Expedicionário. A princípio, a proposta seria que, até o último pracinha, quando o último pracinha morresse, isso aí essa construção passaria a ser uma escola. Depois, com o passar do tempo, foi crescendo, foi tendo um espaço para atendimento odontológico, uma sala para atendimento médico para esses pracinhas, e aí acabou se tornando um museu, onde a gente tem um arsenal aí usado pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, tem imagens da época, e assim, é um espaço importante para visitação, Ela marcou também o fim da chamada Era Vargas. É importante a gente pensar que o Brasil vivia uma ditadura, a Era Vargas, e nós estávamos lutando ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, contra o eixo Japão, Itália, Alemanha, que eram os grandes ditadores do mundo. E aí começou a ocorrer uma certa pressão sobre Vargas. Como o Brasil está indo lutar ao lado dos aliados pela liberdade mundial contra os grandes ditadores do mundo, sendo que aqui no Brasil nós tínhamos uma ditadura na época. Então toda essa pressão popular e por parte dos militares resultou então
renúncia de Getúlio Vargas, em 1945. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, então, nosso papo histórico, a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Falou!